Palavra Verdadeira 3. A graça e a paz do Senhor Jesus reine no coração de cada um de vocês, meus queridos irmãos. Hoje aqui trazendo uma mensagem da Palavra do Senhor que se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, que nos diz assim: Porém disse o Senhor a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. Queridos irmãos, deixem aí o seu gostei, não esqueçam de compartilhar esse vídeo e pedir para a pessoa que vocês compartilhar para se inscrever e dar uma força aqui para o canal Palavra Verdadeira. Hoje aqui com essa mensagem, é uma mensagem importante porque Deus ele estava dando uma lição ao profeta Samuel. O profeta Samuel estava ali olhando para um dos filhos de Jessé, que era um dos mais bonitos, era muito alto, muito elegante, mas o Senhor disse para Samuel, não olhe para a sua aparência e nem olhe para a altura da sua estatura, porque eu o tenho rejeitado. Eu, Senhor, não olho como o homem vê, eu olho para o coração. Então Deus, irmãos, nós temos que ter esse entendimento muito especial, que o Senhor, Ele não olha como nós olhamos. E nós temos que ter muito cuidado para a gente não julgar as pessoas segundo a aparência. Muitas vezes a gente pode olhar para alguém e a gente desprezar aquela pessoa pela aparência que ela tem. Não digo nem pela aparência de ser mal vestida ou não ter cultura, mas eu digo a aparência mesmo, seja lá qual for a aparência. A pessoa não ser julgada, porque Deus é aquele que sonda os corações. Um erro muito comum hoje em dia é as pessoas serem julgadas pela aparência. Tem um irmão, amigo meu, que ele me contou que ele foi assistir um culto em Salvador. E nesse dia que ele foi assistir um culto numa certa denominação, ele chegou nessa igreja e ele entrou. E nesse dia ele foi bem vestido, né? Ele botou uma camisa de mangas compridas, ele botou uma gravata e ele foi muito apresentável. E quando ele chegou ali no culto, e no início do culto, ali apresentando todas as pessoas, aí olharam para ele, e aí mandaram ele ficar de pé, e apresentaram pelo nome, e depois deram oportunidade a ele, e aí depois pediram a ele para sentar num lugar mais especial, deram toda uma atenção especial para ele. E ele disse que ficou contente, ele não morava em Salvador, ele morava em outro lugar e estava precisando de um lugar para congregar, e o pessoal foi tão afetivo ali, foi tão acolhedor, o pessoal fez tanta questão que ele começou a se animar que aquele lugar ali seria um lugar perfeito pelo acolhimento que ele teve. E aí passaram os dias, ele trabalhando, aí ele voltou à igreja de novo, e aí ele chegando tarde do trabalho, e aí não teve tempo, foi para o culto outro dia, e no outro dia ele foi para o culto de camisa esporte mesmo, manga curta. Foi o que deu ali naquele dia, ele mais à vontade, cansado do trabalho, e foi. Quando ele chegou lá no culto, aí as pessoas que estavam lá dirigindo o culto, as pessoas que estavam lá na frente, praticamente não apresentaram ele direito, não deram a honra que deram na primeira vez, porque a roupa que ele estava, para eles, não era uma roupa adequada, não era uma roupa que merecesse nenhum tipo de honraria. Então hoje em dia as pessoas costumam muito julgar e costumam muito honrar a pessoa se a camisa é de mangas compridas, se usa gravata, se usa um paletó, se usa um blazer, se a pessoa está às vezes muito chique, se a saia da irmã é bem comprida, se é um vestidão comprido, se tem mangas. Então muitas vezes as pessoas estão olhando e preocupadas com a aparência das pessoas. E eu queria muito dizer que Jesus espiritualmente ele não estabeleceu nenhuma farda. Não existe uma farda espiritual para identificar e para determinar quem é santo, quem tem poder de Deus na vida, quem é abençoado, quem é vaso de Deus, quem é instrumento de Deus, quem é canal de Deus aqui na terra. Não tem essas coisas não, meus queridos. Na verdade, nós temos que ter o Espírito Santo de Deus em nossas vidas, para quando a gente olhar para a vida de alguém, o Espírito Santo testificar em nossas vidas que aquela pessoa, ela é uma pessoa de Deus, ela é uma pessoa espiritual, ela é uma pessoa que ela é verdadeira na presença do Senhor. E isso sim, independente de como ela esteja, talvez ela esteja de bermuda, mas é uma pessoa que é uma pessoa espiritual, é uma pessoa que pertence a Deus. Naquele momento a gente sentir isso, o Espírito Santo testificar conosco. Então é tudo muito relativo.
Eu não censuro quem usa gravata, não. Eu não censuro quem usa paletó, nem camisa de mangas comprida. Eu não censuro quem usa vestido no tornozelo, não, de comprimento, nem uma saia muito comprida. Eu não censuro, não. A gente se respeita. Participo de uma igreja, eu faço parte de uma igreja onde todo mundo se respeita, onde uma irmã ela usa calça comprida e a outra usa saia. E a que usa saia respeita a que usa a calça comprida, assim como a que usa a calça comprida também respeita a que usa saia. Uma não critica a outra não aponta a outra. Enfim, as pessoas convivem, se respeitam, porque cada um de nós temos que dar conta a Deus do que nós somos. Isso é uma realidade interior de cada um de nós. Isso é uma verdade que nós temos dentro de nós. Cada um vai dar conta a Deus. É claro que nós temos que, a cada dia, nós não podemos viver com exageros, com coisas que venham desabonar a santidade da palavra de Deus. A gente sabe que dentro da casa de Deus não é todo tipo de vestimenta que combina, né? A gente tem que ter esse bom senso, é claro. Mas também a gente não pode sair julgando as pessoas pelo exterior, porque Deus ele olha para o coração, e muitas vezes a gente pode cometer erros que possam desagradar muito a Deus. A Bíblia diz que tem pessoas que receberam anjos sem saber que eram anjos. Não sabiam que eram anjos, porque tem pessoas que acham que para receber um anjo, para ter contato com um anjo, o anjo tem que estar ali luminoso, o anjo tem que estar glorioso, e nem sempre o anjo está nessa forma gloriosa. O anjo que chegou ali diante de Gideão, teve um bate-papo com Gideão, e Gideão estava ali olhando para um anjo, mas não estava dando tanta importância. Então isso pode acontecer conosco. Deus pode no momento mandar um anjo diante de você e você está julgando o anjo, porque o anjo não está adequadamente como você acha que tem que ser um anjo. Então nós não estamos aqui para julgar ninguém, nós não estamos aqui para ser juiz da vida de ninguém, nós estamos aqui para servir a Deus e orar uns pelos outros. No momento que a gente olhar para a vida de alguém, a gente achar que aquela vida não está de acordo por um comportamento, ou pela forma da pessoa ser, pela vestimenta, seja lá o que for que tiver na atitude, seja lá qual for a atitude da vida daquela pessoa, o nosso dever é orar. Muitas vezes sim, a gente se aproxima, ora a Deus com muita sabedoria, muitas vezes a gente traz uma palavra de aconselhamento, mas tudo muito dirigido pelo Senhor e não pela opinião que eu tenho, porque tem pessoas que se aproximam dos outros para dar um conselho, é por causa da sua opinião, é por causa daquilo que ela acha como tem que ser, e não por causa da palavra de Deus, e não por causa dos ensinamentos de Jesus. É uma opinião dela. Ela estabeleceu uma regra como as pessoas têm que ser, e quem descumpre aquela regra está fora do padrão, e não é por aí que as coisas funcionam, não. Não somos nós que determinamos como as coisas têm que ser. Quem determina é a palavra de Deus, e nós temos que ter muita sabedoria e muito direcionamento do Espírito Santo para estar aconselhando alguém, para não ser a minha opinião, para não ser a sua opinião, mas ser a opinião da palavra de Deus. Isso é muito importante, porque não estamos aqui para julgar ninguém. O próprio Jesus ele disse que ele não veio ao mundo para julgar o mundo, mas ele veio ao mundo para que o mundo seja salvo por ele. Esse é o pensamento que nós temos que ter. Antes de julgar, o que nós temos mesmo que ter é um pensamento de que as pessoas têm que ser salvas. Nós temos que salvar elas das suas atitudes, da sua forma de ser, mas com muita sabedoria e muita direção do Espírito Santo. É assim que tem que ser. Que Deus nos abençoe, porque Ele não olha para a aparência, Ele olha para o coração. Então nós temos que ter espiritualidade para que os nossos olhos não possam estar se confundindo e a gente desagradando a Deus, achando que somos zelosos, como Paulo era zeloso e matava as pessoas por causa do zelo. Tem muita gente hoje, quero muito ressaltar isso aqui, tem muita gente sendo morta dentro das igrejas espiritualmente por causa do zelo excessivo de muitas pessoas, botando pessoas para fora da igreja porque acha que aquela pessoa não é santa o bastante para estar ali dentro. Saulo, antes de ser Paulo, ele era uma pessoa muito zeloso, diz a palavra de Deus, e ele prendia muitas pessoas e compactuou até na morte de Estevão por causa do zelo que ele tinha pela palavra de Deus. Então o zelo excessivo faz com que as tradições e os costumes venham matar muitas pessoas, e vamos ter cuidado para que esse zelo excessivo não faça com que a gente venha também matar espiritualmente muitas pessoas, porque eu sou testemunha de que esse zelo excessivo tem matado muitas pessoas. Eu tenho muitos amigos que hoje estão no mundo, pessoas que tiveram suas vidas espirituais destruídas por causa do zelo excessivo de outras pessoas. E
contribuíram demais para a queda espiritual daquelas pessoas, e nós temos que considerar uma coisa que é um erro muito grande que as pessoas dizem: ah, quem serve a Jesus de coração não se desvia não. Eu digo para vocês, se desvia sim. Sabe por quê? Porque a estrutura espiritual da sua vida não é a minha e nem a do outro. Cada um tem uma estrutura espiritual, cada um tem uma estrutura emocional, cada um tem uma estrutura física, cada um tem uma estrutura na presença de Deus. Então muitas vezes o que pode balançar um e não derrubar pode ser fatal na vida de outro. Então eu não quero jamais pagar esse preço por estar destruindo e nem derrubando a vida de ninguém, e nem você queira também. Vamos ser sábios e vamos colocar nossas vidas na presença do Senhor em nome de Jesus, para que a gente a cada dia possa procurar ser justo na nossa forma de ver, na nossa forma de analisar, na nossa forma de comportamento espiritual diante de todas as pessoas. Oremos ao Senhor. Querido e eterno Deus, nesse momento, meu Pai, eu quero te louvar, eu quero te agradecer, meu Senhor, pela tua grandeza e pelo teu poder. Senhor, que a cada dia o Senhor possa nos ensinar a não julgar as pessoas, a não olhar com um olhar terreno, material, com um olhar físico, mas com o olhar do Espírito Santo, um olhar através do olhar de Jesus, um olhar compreensivo, um olhar de perdão, um olhar que ajuda, um olhar, Senhor, que estende a mão, um olhar que verdadeiramente é acolhedor, que nós possamos ter um olhar de compaixão pelas pessoas, um olhar que é capaz de ajudar, de estender a mão, que nós tenhamos atitudes que Jesus teve, atitudes de salvar, atitudes de modificar a vida das pessoas sem ser por aquilo que nós pensamos, mas ser mediante a palavra de Deus. Não é a minha opinião, mas é a opinião da palavra de Deus. Não é o que eu acho, é o que Jesus acha mediante o que Ele ensinou. Portanto, Senhor, nos ajuda a ser assim, nos ajuda a sermos cada dia, Senhor, obedientes à Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vocês agora e para sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Deixe aí o seu gostei para não esquecer, compartilhe esse vídeo e ganhe mais um inscrito aqui para o canal Palavra Verdadeira, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, meus queridos, a todos. Palavra Verdadeira 3.